Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Desejo a todos um ótimo final de domingo e um bom início de semana. Hoje eu gostaria de comentar sobre Batman Forever, em português Batman Eternamente, filme de 1995 dirigido por Joel Schumacher. Aqui se iniciaria uma nova era na franquia, né? Um novo recomeço após os filmes do Tim Burton. Se esse filme aqui fosse feito hoje, ele funcionaria como um reboot, mas na época saiu como uma sequência em tese, como uma continuação do filme de 1992 do Tim Burton, tá? Que mudou para sempre o conceito, né, de como os filmes baseados em quadrinhos eram vistos pelo público, porque na época o público tinha resistência a produções baseadas em quadrinhos, eram projetos arriscados, mas aí Batman de 1989 de Tim Burton foi um divisor de águas e mostrou que esse tipo de projeto era sim viável, tá? De se investir. Bom, ia ter um terceiro filme, tá? Após o filme Batman: O Retorno, teria uma continuação, só que aí pela visão sombria contida no filme, que é algo característico do diretor Tim Burton, esse estilo acabou não agradando a Warner, que decidiu então afastá-lo desse projeto, tá? E aí ele viria apenas como produtor desse filme aqui, Batman Eternamente, tá? O próprio diretor Tim Burton já disse em entrevistas, né, que não gostava nem um pouco dos títulos que vieram depois. Inclusive ele disse que Batman Forever parecia uma tatuagem, né, em que os adolescentes fazem e depois se arrependem, né? Porque é um título mais comercial mesmo, né? Ele queria um título aproximado a tipo Batman Continues, né? Ou Batman Continua. Era a visão proposta por Tim Burton. E aí os executivos da Warner, né, não haviam conseguido associar a produção, né, do filme de 1992 devido à visão sombria, né, e diferente do Tim Burton, não conseguiram aproveitar o merchandising, né, que envolvia brinquedos, bonecos ou até o McLanche Feliz, e por isso optaram por afastar então o Tim Burton no projeto, e aí ele viria como produtor nesse filme aqui, só que a decisão criativa dele já não era muito grande, tá entendendo? Ele já quase não tinha nenhuma decisão sobre o projeto. Você vê que é um filme pensado, desenvolvido e feito pelo estúdio. A ideia da Warner era o que? A ideia dos executivos era que o filme fosse mais leve e mirado para crianças, tá entendendo? Daí a Warner mirou então no Joel Schumacher, que recebeu a oportunidade para dirigir o projeto, e aí ele revelou, já tinha revelado também em entrevistas, que ele tinha a ideia também de um filme mais sombrio, que focava então nos traumas e medos de Batman e um pouco de sua origem. No entanto, a Warner acabou forçando por um tom mais leve e infantil. E aí vale lembrar que o Michael Keaton, que tinha interpretado o Batman nos dois últimos filmes do Burton, ele retornaria. Só que aí o que acontece? Ele perdeu o interesse em estrelar no filme porque ele viu que o Burton tinha sido afastado, chegou a ter reuniões com o Joel Schumacher, né? Só que aí ele acabou se desligando da produção por não concordar com o caminho que o diretor então levaria o Batman nesse filme aqui, e Keaton achava então que o roteiro era ruim, e aí ele não tinha interesse em ver o Batman mirado e projetado apenas para a venda de produtos, né, como brinquedos. Duas Caras, interpretado por Tommy Lee Jones, e Charada, interpretado por Jim Carrey, dois excêntricos bandidos, decidem descobrir a identidade de Batman, interpretado por Val Kilmer, para depois tentar matá-lo. O Homem-Morcego recebe a ajuda de um jovem que busca vingança chamado Dick Grayson, interpretado por Chris O'Donnell, por ter perdido a família em um acidente provocado por Duas Caras. O filme Batman Returns de 1992 do Tim Burton, na qual eu abordei ontem aqui no canal, ele não teve um resultado pífio ou catastrófico de bilheteria, tá muito longe disso. Porém, ele não obteve o resultado que era desejado pela Warner, tá? Não teve o sucesso que o primeiro filme de 1989 teve. E aí o que acontece? O Batman Returns ele foi considerado muito sombrio e violento,
né, para o público geral, principalmente para as crianças. Na época, pais reclamaram que o filme não era apropriado para as crianças e isso acabou impactando negativamente nas vendas de merchandising do personagem. O McDonald's, um importante parceiro promocional, né, na época, chegou a retirar a campanha de McLanche Feliz, né, do filme devido à aparência assustadora do personagem Pinguim e ao conteúdo do filme em si, tá? E aí você vê que o estilo visual, né, comparando o filme do Tim Burton com o filme do Schumacher, é totalmente diferente, porque esse filme do Schumacher não segue esse estilo visual, e também do ponto de vista criativo não é a mesma coisa também. Enquanto que você tem uma atmosfera mais sombria, né, uma estética meio noir dos anos 40, né, aquela estética um pouco gótica, né, e característica do Tim Burton, ela é totalmente substituída por uma Gotham cheia de neon, né? Que parece que o filme tá tendo ali um festival de carnaval interminável porque ele abusa do uso de cores. Então você vê que é um filme mais colorido, né? Um filme parece que feito mais para criança mesmo. Ele tem um tom mais leve e camp, mas ao mesmo tempo ele tem para mim um tom inconsistente porque ele oscila entre humor, né, cenas de ação, algumas cenas de drama, e aí não funciona porque isso acaba prejudicando no desenvolvimento da história, né? Porque o roteiro já não é muito bom, mas ainda assim você percebe que é um filme divertido, né? É um filme que com certeza marcou a infância de muitas pessoas, né? É um filme que passava direto na televisão aberta, né? Na TV aberta no início, no final ali da década de 90 para o início dos anos 2000. Eu acho que muita gente deve ter uma memória afetiva grande com esse filme aqui, com esse longa, eu respeito isso. Mas assim, eu percebo que esses filmes do Schumacher são amplamente criticados, tá? Uma coisa também que eu acho impressionante nesse filme é o seguinte, é como ele consegue reunir atores que foram grandes nomes na década de 90, como o Tommy Lee Jones, né, o Jim Carrey, a Nicole Kidman e o próprio o Val Kilmer, né, que eram atores de renome na época, faziam bons papéis, mesmo o filme reunindo um elenco de qualidade, um elenco talentoso, por conta do roteiro ruim, você vê que tem limitações e alguns personagens ali ficam perdidos e acabam não sendo desenvolvidos de forma satisfatória. E aí você vê que os produtores, né, diretor e roteirista, eles basicamente arruinaram o legado construído, né, em torno dos vilões Duas Caras e o Charada, pelo que foram construídos nos quadrinhos, né? Arruinaram, né, todo aquele legado que foi construído através dos quadrinhos com a péssima caracterização aqui nesse filme, tá? Você percebe o seguinte, o personagem do Jim Carrey é como se ele fosse uma variante de outros personagens que ele já interpretou em outros filmes, como Máscara e Ace Ventura. E o personagem aqui do Duas Caras, ele parece também uma variante do Coringa do Jack Nicholson do primeiro filme de 89. Os vilões são cartunescos, né? Possuem atuações exageradas, porque o filme tem esse lado camp muitas das vezes. E aí vale lembrar o seguinte, né? Na época que o filme estava sendo produzido, nos bastidores, o Tommy Lee Jones, ele disse na cara do colega Jim Carrey que odiava ele e não respeitava ele, né? Não gostava dos filmes dele. E aí tinha conflitos, né, nos bastidores entre os dois. E aí você percebe que o Tommy Lee Jones acaba optando por um estilo que, assim, acaba contradizendo um pouco com a filmografia do próprio ator, né? Tendo aderido a essa atuação mais cartunesca, né, mais exagerada, tentando imitar o Jim Carrey, né, basicamente, para não ser ofuscado por ele no filme. Você percebe isso nitidamente. E aí a função aqui de trazer a Nicole Kidman para o filme talvez seja só para explorar a beleza da atriz, visto que o papel dela aqui não é muito importante. Porque a todo momento no filme, né, a personagem dela apenas pensa no Batman e em ficar com o Batman e nada mais, né? Mas é isso, eu fecho o Batman Forever com a nota 4. Bom, é um filme que serviu apenas para atender às necessidades da Warner, é um filme de estúdio, porém é um filme que tem um valor de entretenimento, tá grande, você consegue ainda se divertir, reassistir apenas com o intuito de entretenimento,
mas é um dos filmes mais fracos da franquia, tá? Mas é isso, esse seria meu comentário. Se gostou, por favor, deixe seu like e comente sua opinião abaixo. E querendo ou não, todo o plano comercial montado deu certo porque o filme arrecadou uma boa grana, arrecadou mais do que Batman Returns e impulsionou a Warner então a produzir o filme que viria depois, que é o que eu vou trazer é o próximo vídeo que eu vou trazer aqui para a franquia Batman, que é Batman e Robin, tá? O filme na qual muitos consideram o pior da franquia. Bom, mas é isso, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.